Bem-vindos ao nosso canal. Saudações a todos os nossos incríveis espectadores. Hoje vamos mergulhar fundo num thriller psicológico que vai desafiar tudo que pensam saber sobre civilizações antigas. Antes de começarmos esta jornada assombrosa, por favor, tirem um momento para se inscreverem no nosso canal para mais histórias incríveis como esta. Inscreva-se agora e imaginem isto: vivem no que acreditam ser a primeira democracia do mundo, uma cidade onde todos são iguais perante as leis sagradas. Mas uma noite testemunham algo que estilhaça tudo em que sempre acreditaram. Veem os sacerdotes, esses santos guardiões da igualdade, a descer para câmaras escondidas debaixo da vossa cidade, realizando rituais que fariam vosso sangue gelar. O que fariam? O que poderiam fazer quando a própria fundação do vosso mundo se desmorona diante dos vossos olhos? Capítulo 1. O amanhecer do crente. Disseram-nos que éramos todos iguais. Todas as manhãs, enquanto o sol pintava as enormes plataformas de calcário de aguada fênix em tons de ouro e carmesim, eu repetia estas palavras sagradas para mim mesmo. O meu nome é Yax Pats e eu sou, ou era, um crente. Eu esculpia lâminas de obsidiana no bairro dos Artesãos, com as mãos firmes e seguras como tinham estado durante 23 anos de vida. O lascar rítmico da pedra contra a pedra era o batimento cardíaco da nossa grande cidade, uma percussão que ecoava nas imponentes plataformas cerimoniais que se estendiam até onde a vista alcançava. A Guarda Fênix não era apenas uma cidade, era uma promessa manifestada em calcário e argila, uma promessa de que aqui, neste espaço sagrado, nenhum homem se erguia acima de outro. O sumo sacerdote Tsamnaaj tinha nos ensinado isto desde a infância. Nas grandes assembleias realizadas sob as estrelas, ele abria os braços, os seus ornamentos de jade, a captar a luz do fogo, e proclamava que éramos o povo escolhido de uma nova era. Os deuses mostraram-nos um caminho diferente, entoava ele, a sua voz a propagar-se pela vasta praça onde milhares se reuniam. Não o caminho de reis e escravos, mas o caminho de irmãos unidos sob o céu sagrado. Eu acreditava nele. Todos nós acreditávamos. Como poderíamos não acreditar? Olhem à nossa volta, não havia palácios aqui, nem salas do trono onde um único homem comandava as vidas de milhares. Em vez disso, tínhamos a grande plataforma, uma estrutura retangular maciça que podia albergar toda a nossa população de 15 mil almas. Quando era preciso tomar decisões, reuníamos-nos ali como um só povo, uma só voz. Ou assim eu pensava. A minha oficina situava-se à sombra da plataforma oriental, perto o suficiente do centro cerimonial para que eu pudesse ouvir as conchas a anunciar as orações diárias, mas longe o suficiente para que o fluxo constante de peregrinos não perturbasse o meu trabalho. Eu especializava-me em lâminas cerimoniais, não as ferramentas grosseiras usadas para tarefas cotidianas, mas os instrumentos perfeitamente equilibrados e afiados, como navalhas, usados nos nossos rituais mais sagrados. Cada lâmina levava-me 3 dias a concluir. Primeiro, selecionava o núcleo de obsidiana, passando os dedos pela sua superfície para sentir as linhas de fratura naturais que guiariam o meu trabalho. O vidro vulcânico era temperamental, um golpe errado, e horas de trabalho estilhaçar-se em fragmentos sem valor. Mas quando trabalhado corretamente, a obsidiana podia produzir um gume mais afiado do que qualquer metal, afiado o suficiente para cortar um cabelo, ou, como os nossos rituais exigiam, para fazer os cortes limpos necessários para as nossas oferendas aos deuses. Eu orgulhava-me do meu trabalho, talvez orgulho a mais. Os sacerdotes vinham à minha oficina com os seus pedidos específicos, uma lâmina para a cerimônia da colheita, outra para a purificação ritual das plataformas, ainda
outra para a sangria mensal, que mantinha forte a nossa ligação ao divino. Cada encomenda era uma honra, um reconhecimento de que a minha arte era digna da atenção dos deuses. Foi o sacerdote Aquibal quem primeiro me fez questionar, embora não fosse a sua intenção. Ele era mais novo do que a maioria dos outros sacerdotes, talvez apenas 5 anos mais velho do que eu, com a constituição magra de um homem que passava os seus dias em contemplação em vez de trabalho físico. Ao contrário dos outros sacerdotes que mantinham uma distância formal de nós, o povo comum, Aquibal por vezes demorava-se na minha oficina a observar-me a trabalhar com genuína curiosidade. "Tens mãos habilidosas, Yaxpat", disse ele uma tarde, examinando uma lâmina que eu acabara de completar. A obsidiana captava a luz que se filtrava pelas paredes de junco da minha oficina, projetando pequenos arco-íris no seu rosto. "Os deuses abençoaram-te com um dom raro. Todos os dons vêm dos deuses", respondi automaticamente a resposta incutida em nós desde a infância. "Eu sou apenas o seu instrumento." Akbal sorriu, mas havia algo de estranho na sua expressão, uma tristeza que não pertencia ao rosto de um homem que servia o divino. "Sim", disse ele em voz baixa, "somos todos instrumentos, não somos? A questão é, que canção estamos a tocar?" Na altura, pensei que era apenas uma reflexão filosófica, o tipo de pensamento profundo pelo qual os sacerdotes eram conhecidos. Mas as suas palavras ficaram comigo, ecoando na minha mente enquanto eu trabalhava. "Que canção estamos a tocar?" O que é que isso significava? A resposta a chegar me ia em breve, nas horas mais escuras antes do amanhecer, quando a cidade dormia e os sacerdotes pensavam que ninguém estava a ver. Mas essa noite ainda estava a semanas de distância, e eu permanecia felizmente ignorante da verdade que se escondia sob as nossas plataformas sagradas. Por agora, eu ainda era Yaxpaat, o crente, Yaxpaat, o artesão, Yaxpaat, o tolo que pensava que vivia no paraíso. A ironia não me passou despercebida mais tarde que eu, que fazia os próprios instrumentos dos nossos rituais sagrados, não fazia ideia do que esses rituais realmente implicavam. Eu criava as lâminas com tanto cuidado, tanta reverência, nunca questionando por que precisavam de ser tão perfeitamente afiadas, por que os sacerdotes especificavam certas dimensões, certos ângulos. Estava tão focado no como que nunca perguntei o porquê. Mas a ignorância, como a inocência, não pode durar para sempre. A verdade tem uma forma de se revelar, especialmente quando essa verdade está enterrada mesmo debaixo dos nossos pés. À espera em câmaras esculpidas na rocha viva, onde os verdadeiros negócios da nossa sociedade igualitária eram conduzidos na escuridão e no sangue. Capítulo 2. Fissuras no paraíso. A primeira fissura no meu mundo perfeito apareceu numa terça-feira, durante o mercado semanal que se espalhava pela Praça Norte. Eu tinha vindo para trocar algumas das minhas lâminas acabadas por contas de jade, não para decoração, mas porque o pó de jade misturado com seiva de árvore criava o composto de polimento perfeito para a obsidiana. Era uma técnica que o meu pai me tinha ensinado, passado através de 3 gerações de artesãos. O mercado era sempre uma celebração da nossa igualdade. Agricultores estavam ao lado de astrônomos, tecelões conversavam com guerreiros, e os bens de todos eram avaliados de forma justa, de acordo com a sua utilidade e artesanato. O ofício de nenhuma pessoa era considerado mais valioso do que o de outra, ou assim acreditávamos. Eu estava a examinar uma peça de jade particularmente fina quando ouvi uma conversa que me fez gelar o sangue. 2 mulheres falavam em voz baixa atrás de uma exposição de vasos de cerâmica, as suas vozes mal audíveis acima do buliço do mercado. "A minha filha não tem sido a mesma desde a seleção", dizia uma. Era de meia idade, com as mãos calejadas de uma oleira, o seu rosto gravado, com rugas de preocupação que pareciam ter aparecido da noite para o dia.
Seleção? Perguntou a outra mulher. Que seleção para cerimônias profundas? Respondeu a primeira mulher, olhando nervosamente à sua volta. Vieram buscá-la há 3 meses. Disseram que ela foi escolhida pelos deuses para um serviço especial. Quando ela voltou, ela interrompeu-se, abanando a cabeça. Quando ela voltou, o quê? Ela não fala sobre isso. Não come carne. Acorda a gritar durante a noite. E há marcas. A voz da mulher baixou para quase um sussurro, cicatrizes nos braços e nas pernas. Linhas perfeitas, como se tivessem sido feitas com uma lâmina muito afiada. As minhas mãos tremeram enquanto pousava a conta de jade que estava a examinar. Lâminas afiadas, linhas perfeitas. Pensei em todas as facas cerimoniais que tinha criado ao longo dos anos, os seus gumes afiados com precisão cirúrgica. Para que estavam a ser usadas? O mercador de jade, um homem idoso chamado Itzel, notou a minha distração. Algo te preocupa, jovem artesão? Forcei um sorriso. Apenas a pensar num novo design. Diz-me, Itzel, ouviste alguma coisa sobre cerimônias especiais? Cerimônias profundas? A mudança na sua postura foi imediata e assustadora. O seu rosto curtido ficou pálido, e ele olhou em volta do mercado com a intensidade paranoica de um animal caçado. Isso não é conversa para o mercado, rapaz, sibilou ele. Isso não é conversa para lado nenhum. Mas certamente não. A sua voz foi final, não admitindo discussão. Alguns conhecimentos são demasiado perigosos para se possuir. Algumas perguntas são demasiado perigosas para se fazer. És um bom artesão, Yax Paat. Mantém os olhos no teu trabalho e a mente no teu ofício. Mas era tarde demais. A semente da dúvida tinha sido plantada, e como uma erva daninha em solo fértil, começou a crescer. Nos dias seguintes, dei por mim a prestar atenção a coisas que anteriormente tinha ignorado. A forma como certos jovens desapareciam durante semanas, apenas para regressarem mudados, mais silenciosos, mais retraídos, os seus olhos contendo sombras que não existiam antes. A forma como as conversas paravam quando eu me aproximava, como se estivessem a ser partilhados segredos que não eram para os meus ouvidos. O mais perturbador de tudo foram os pedidos que comecei a receber para as minhas lâminas, onde antes os sacerdotes tinham encomendado talvez 2 ou 3 facas cerimoniais por mês, de repente estava a ser contratado para criar dezenas. As especificações tornaram-se mais precisas, mais exigentes. As lâminas precisavam de ser mais longas, mais afiadas, com cabos desenhados para uso prolongado. Uso prolongado? Perguntei ao sacerdote Aquibal quando ele me trouxe a última encomenda que tipo de cerimônia requer um corte tão intensivo. Novamente, aquela estranha tristeza cintilou no seu rosto. A fome dos deuses cresce com a nossa prosperidade, Yaxpaat. Quanto mais somos abençoados, mais temos de dar em troca. Mas o que estamos a dar? Ele ficou em silêncio por um longo momento, a olhar para a lâmina semi-acabada na minha bancada de trabalho. Quando finalmente falou, a sua voz era pouco mais que um sussurro. Tudo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado na minha esteira, a olhar para as estrelas visíveis, através das frestas do meu telhado, a tentar dar sentido ao crescente mal-estar que me roía o estômago como fome. A Guarda Fênix sempre fora minha casa, meu santuário. A prova de que a humanidade podia construir algo melhor do que os reinos de tiranos e escravos que existiam para além das nossas fronteiras. Mas agora eu não tinha certeza do que tínhamos construído. A manhã seguinte trouxe outra revelação perturbadora. Eu estava a caminhar para o poço central para ir buscar água para minha oficina quando notei algo estranho na grande plataforma. Havia manchas no calcário, manchas escuras,
que pareciam quase... Não, afastei o pensamento. Eram manchas de água, nada mais. A estação das chuvas tinha sido particularmente intensa este ano, e o calcário era poroso. Era perfeitamente natural que houvesse descoloração. Mas à medida que me aproximava, pude ver que as manchas não eram danos aleatórios da água. Formavam padrões, desenhos deliberados e geométricos que se espiralavam para dentro, em direção ao centro da plataforma, e eram demasiado escuras, demasiado vermelhas, para serem meras manchas de água. Estava tão absorto a estudar os padrões que não notei o sacerdote Tsamnaage a aproximar-se até a sua sombra cair sobre mim. Curioso sobre a nossa geometria sagrada, jovem Yaxpaat, virei-me de repente, o meu coração a martelar contra as minhas costelas. O sumo sacerdote estava diante de mim, na sua indumentária cerimonial, completa ornamentos de jade, cocar de penas e um manto feito de peles de jaguar. De perto, ele era ainda mais imponente do que parecia durante as cerimônias públicas. Os seus olhos, escuros e antigos, pareciam ver através de mim. Eu estava apenas... Os padrões são bonitos, gaguejei. Nunca os tinha notado antes. São novos, disse ele simplesmente. Criados durante a nossa cerimônia mais recente. Os deuses têm sido generosos com a sua orientação ultimamente. Que tipo de cerimônia cria padrões como estes? O seu sorriso era frio reptiliano. O tipo que assegura a nossa prosperidade contínua. O tipo que mantém o equilíbrio entre o mundo de cima e o mundo de baixo. Diz-me, Yaxpats, acreditas em sacrifício? Claro, respondi automaticamente. Todos nós nos sacrificamos pelo bem comum. O nosso trabalho, o nosso não, a sua voz cortou as minhas palavras como uma das minhas próprias lâminas. Não esse tipo de sacrifício, sacrifício real. O tipo que custa tudo e dá ainda mais em troca. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele virou-se e afastou-se, deixando-me sozinho com a plataforma manchada e uma certeza crescente de que o meu mundo estava construído sobre fundações que eu não compreendia e que talvez não quisesse compreender. Mas a compreensão como a verdade tem uma forma de se impor a nós, quer queiramos, quer não. Capítulo 3. A descida, o sono tornou-se meu inimigo. Todas as noites eu ficava acordado a pensar nas manchas na plataforma, nos jovens mudados, nas encomendas crescentes de lâminas cerimoniais. A minha oficina, outrora um lugar de orgulho e propósito, começou a parecer uma fábrica de horrores onde eu, sem saber, criava instrumentos de quê? O que estava eu a ajudar a criar foi durante uma dessas noites sem dormir que os ouvi pela primeira vez os sons que mudariam tudo. Eu tinha finalmente conseguido adormecer quando um cântico baixo e rítmico me trouxe de volta à consciência. No início, pensei que era apenas mais um sonho, mas ao ficar quieto e a escutar, percebi que o som era real e vinha de algum lugar debaixo da minha oficina. Debaixo. Isso era impossível. A minha oficina assentava em rocha calcária sólida. Não havia nada debaixo dela exceto pedra e terra. No entanto, o cântico continuou, tornando-se mais forte e mais distinto. Múltiplas vozes, a falar em uníssono, a recitar palavras num dialeto que eu não reconhecia mais antigo que a nossa língua comum, mais gutural, mais primal. Levantei-me da minha esteira e encostei o ouvido ao chão. O som vinha definitivamente de baixo e não estava sozinho. Agora consegui ouvir outras coisas, o raspar de pedra contra pedra, o salpicar de líquido e, por baixo de tudo, um som que me arrepiou a pele. Soluços suaves e rítmicos. Alguém estava a chorar lá embaixo. Alguém estava a sofrer. Passei o resto da noite a procurar na minha oficina qualquer sinal de uma entrada para o que quer que estivesse lá embaixo.
Movi todas as ferramentas, todas as peças de equipamento, todas as pedras. Nada. O chão parecia ser de calcário sólido, tal como sempre fora. Mas os sons continuaram, desaparecendo apenas quando o amanhecer se aproximava e a cidade começava a agitar-se. No dia seguinte, mal conseguia concentrar-me no meu trabalho. A cada poucos minutos, parava e escutava, mas não havia nada, apenas os sons normais da oficina de um artesão e o bulício distante da vida da cidade. Era como se a noite anterior tivesse sido uma alucinação, exceto por uma coisa. Encontrei uma pequena lasca numa das pedras do chão que tinha certeza de que não estava lá antes. Era perfeitamente redonda, do tamanho do meu polegar, e quando olhei de perto, pude ver que não era uma falha natural na pedra, mas um buraco deliberadamente esculpido, um olho mágico. Naquela noite, esperei. Apaguei todos os meus candeeiros e sentei-me na escuridão a escutar. Durante horas, nada aconteceu. Estava a começar a pensar que tinha imaginado tudo quando ouvi o primeiro som de raspagem, pedra a mover-se contra pedra, algures muito perto. Rastejei pelo chão em direção ao som, as minhas mãos a procurar na escuridão. Ali, uma secção do chão que parecia diferente do resto, mais fria, mais lisa. Ao passar os dedos pelas suas bordas, percebi que não fazia parte do chão original. Era uma laje de pedra perfeitamente ajustada, desenhada para se misturar perfeitamente com o calcário circundante, mas capaz de ser movida. O som de raspagem veio novamente, e senti a laje mover-se ligeiramente sob as minhas mãos. Alguém a estava a mover por baixo. Recuei rapidamente, mesmo quando a pedra começou a subir, levantada por mãos invisíveis. Uma luz fraca e avermelhada derramou-se pela abertura, juntamente com o cheiro de incenso de copal a queimar e outra coisa, algo metálico e orgânico que me revirou o estômago. Encostei-me à parede mais distante da minha oficina, escondido nas sombras, e observei enquanto figuras começavam a emergir da abertura. Sacerdotes. Reconheci as suas vestes cerimoniais e ornamentos de jade, mas havia algo de diferente neles agora. As suas habituais expressões serenas tinham sido substituídas por olhares de determinação sombria, e as suas vestes estavam manchadas, com manchas escuras que brilhavam à luz fraca. Um por um, eles saíram da entrada escondida, contei 12 deles, incluindo o sacerdote Akbal e, para meu horror, o próprio sumo sacerdote Itzamnaage. Moveram-se com eficiência praticada, recolocando a laje de pedra e espalhando esteiras de junco sobre ela para disfarçar a entrada. Em poucos minutos, todo o vestígio da abertura tinha desaparecido, mas eles não tinham terminado. Enquanto eu observava, congelado de terror e fascínio, eles começaram a trocar as suas vestes manchadas por outras limpas que tinham trazido consigo. As vestes sujas foram embrulhadas e levadas por 2 dos sacerdotes mais jovens. Os outros dispersaram-se na noite, dirigindo-se para os seus aposentos no complexo do templo. Apenas Akbal permaneceu. Ele ficou no centro da minha oficina por um longo momento, a olhar em volta como se pudesse sentir a minha presença. Quando falou, a sua voz era pouco mais que um sussurro, mas no silêncio da noite ouvi cada palavra. Lamento, disse ele para a escuridão. Lamento imenso. Depois, também ele se foi, deixando-me sozinho com o conhecimento de que, debaixo da minha oficina, debaixo de toda a cidade, talvez existia um mundo escondido onde os nossos líderes espirituais conduziam cerimônias que exigiam que trocassem de vestes manchadas de sangue. Não dormi naquela noite. Não conseguia. Em vez disso, sentei-me na escuridão, a olhar para o local onde a entrada tinha estado, a tentar processar o que tinha testemunhado. Tudo o que eu acreditava sobre a Guarda Fênix, tudo o que me tinham ensinado sobre a nossa igualdade e a nossa democracia sagrada, estava construído sobre uma mentira.
Os sacerdotes não eram apenas os nossos guias espirituais, eram algo completamente diferente, algo que operava na escuridão e no segredo. Mas o que estavam eles a fazer lá embaixo? Que cerimônias exigiam tanto segredo, tanta evidência a ser escondida? Pensei nos jovens que desapareciam e voltavam mudados. Pensei nas encomendas crescentes de lâminas cerimoniais. Pensei nas manchas na grande plataforma e na forma como Itzamna Age tinha sorrido quando falou de sacrifício. Sacrifício real, tinha ele dito. O tipo que custa tudo. Quando a primeira luz do amanhecer se infiltrou na minha oficina, tomei uma decisão que ou me condenaria ou me libertaria. Eu ia descobrir o que se escondia debaixo da nossa cidade de iguais. Eu ia descobrir a verdade sobre a nossa democracia sagrada. Não importava o que essa verdade me custasse. Eu não fazia ideia de que o custo seria tudo o que eu sempre acreditei sobre a natureza da própria humanidade. O que acham que Yaxpaat vai descobrir nas câmaras escondidas? A verdade é mais horrível do que podem imaginar. Por favor, deixem um comentário com as vossas teorias. Adoro ler os vossos pensamentos sobre estes thrillers psicológicos. Capítulo 4. A verdade subterrânea. Passaram-se 3 dias antes que eu encontrasse a coragem para agir de acordo com a minha decisão. 3 dias a fingir que trabalhava, enquanto a minha mente corria com possibilidades, cada uma mais terrível que a anterior. Eu criava lâminas com mãos trêmulas, a minha precisão habitual comprometida pelo conhecimento de que esses instrumentos poderiam ser usados para fins que eu não suportava imaginar. Na quarta noite, fiz os meus preparativos. Juntei um pequeno candeeiro a óleo, um pedaço de corda e uma das minhas facas mais afiadas, não uma lâmina cerimonial, mas uma ferramenta prática desenhada para cortar corda e couro. Se fosse descoberto, queria ser capaz de me defender, embora não tivesse ilusões sobre as minhas hipóteses contra sacerdotes treinados no seu próprio domínio. Esperei até a parte mais profunda da noite, quando até os astrônomos mais dedicados tinham terminado as suas observações e se retirado para os seus aposentos. A cidade estava silenciosa, exceto pelo chamado distante de aves noturnas e o sussurro do vento através das paredes de junco dos edifícios. Encontrar a entrada escondida foi mais fácil do que eu esperava. Agora que sabia o que procurar, conseguia ver as diferenças subtis nas pedras do chão, a forma como uma secção tinha sido cortada e ajustada em vez de formada naturalmente. Levei quase 1 hora de trabalho cuidadoso com a minha faca para encontrar o mecanismo oculto que levantaria a pedra, mas eventualmente senti algo ceder. E a laje moveu-se para cima. O cheiro atingiu-me imediatamente incenso e outra coisa, algo que me lembrava as bancas dos talhantes no mercado, mas de alguma forma pior, mais concentrado, mais humano. Acendi o meu candeeiro a óleo com mãos trêmulas e espreitei para dentro da abertura. Uma escadaria de pedra estreita descia para a escuridão, esculpida diretamente na rocha. As paredes eram lisas e cobertas de hieróglifos que pareciam contorcer-se à luz bruxuleante do candeeiro. Estes não eram os símbolos familiares usados nas nossas cerimônias públicas. Estes eram mais antigos, mais complexos, representando cenas que me fizeram o estômago contrair-se de repulsa. Vi figuras humanas amarradas e ajoelhadas diante de pedras de altar. Vi sacerdotes com facas erguidas, os seus rostos contorcidos em expressões de devoção estática. Vi o que pareciam ser corpos a serem desmembrados, as suas partes dispostas em padrões cuidadosos à volta de câmaras circulares. E por todo lado, esculpido repetidamente em diferentes tamanhos e estilos, estava o mesmo símbolo, um coração humano estilizado com raízes a estenderem-se para baixo, para a terra. A escadaria era íngreme e traiçoeira,
gasta e lisa por inúmeros pés ao longo do que devem ter sido décadas ou mesmo séculos. Há quanto tempo existia este complexo escondido? Há quanto tempo os sacerdotes conduziam as suas cerimônias secretas, enquanto pregavam igualdade e fraternidade ao povo lá em cima? No fundo das escadas, encontrei-me num corredor estreito que se estendia para a escuridão em ambas as direções. As paredes aqui estavam ladeadas por nichos, cada um contendo objetos que me fizeram gelar o sangue. Lâminas de obsidiana, centenas delas, incluindo muitas que reconheci como sendo do meu próprio trabalho. Taças de jade manchadas com resíduos escuros. Queimadores de incenso de copal em forma de crânios humanos. E num nicho, uma coleção do que pareciam ser órgãos humanos preservados a flutuar em jarras de cerâmica cheias de um líquido transparente. Escolhi a passagem da esquerda e comecei a andar o meu candeeiro a projetar sombras dançantes nas paredes. O corredor ramificava-se e torcia-se, criando uma rede labiríntica que se estendia muito para além do que deveria ser possível. Quão extenso era este complexo subterrâneo? Abrangia toda a cidade? A primeira câmara que descobri respondeu a essa pergunta e a muitas outras que eu não me tinha atrevido a fazer. Era circular, com cerca de 9 metros de diâmetro, com um teto em cúpula coberto de cartas astronômicas mais complexas e detalhadas do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Mas não foi o teto que captou a minha atenção, foi o chão. Todo o chão era uma única e maciça pedra de altar, esculpida com canais que conduziam do centro para buracos de drenagem à volta do perímetro. A pedra estava manchada de escuro, com o que só podia ser sangue, tanto sangue que tinha sido absorvido pelo calcário poroso, criando uma descoloração permanente que falava de inúmeras cerimônias conduzidas ao longo de muitos anos. À volta das bordas da câmara, prateleiras de pedra continham uma variedade de instrumentos que faziam as minhas lâminas cerimoniais parecerem brinquedos de criança, facas curvas desenhadas para tipos específicos de cortes, serras de osso com dentes afiados o suficiente para cortar membros humanos, ganchos e pinças e dispositivos cujo propósito eu não consegui identificar, mas cuja intenção sinistra era inconfundível. Mas a descoberta mais horrível ainda estava para vir. Em alcovas esculpidas nas paredes da câmara, encontrei os jovens desaparecidos de Aguada Fênix, ou o que restava deles. Estavam mumificados, os seus corpos preservados, através de algum processo que os deixava com uma aparência quase viva à luz bruxuleante do candeeiro. Homens e mulheres, rapazes e raparigas, todos na adolescência ou no início dos 20 anos, todos com as mesmas marcas, incisões precisas que tinham sido feitas com perícia cirúrgica, órgãos removidos com cuidado e propósito. Os seus rostos, congelados em expressões de terror e agonia, contavam a história dos seus momentos finais. Contei 23 corpos só naquela primeira câmara, 23 jovens que tinham sido selecionados pelos deuses e nunca mais voltaram para suas famílias. 23 seres humanos que tinham sido massacrados em nome de qualquer teologia distorcida que os sacerdotes praticavam em segredo. As minhas pernas cederam e caí de joelhos na pedra do altar manchada de sangue. O candeeiro escorregou dos meus dedos inertes e caiu ruidosamente no chão, a sua chama a tremeluzir, mas de alguma forma a conseguir manter-se acesa. Na sua luz vacilante, os rostos mumificados pareciam mover-se, os seus olhos mortos a seguirem-me com acusações silenciosas. Era para isto que as minhas lâminas tinham sido usadas. Era esta a geometria sagrada que criava as manchas na grande plataforma lá em cima. Era esta a verdade por trás da nossa democracia de iguais,
que alguns eram mais iguais que outros e alguns não eram sequer considerados humanos. Não sei quanto tempo fiquei ali ajoelhado, esmagado pela magnitude do horror que tinha descoberto. Podem ter sido minutos ou horas. O tempo parecia não ter significado naquela câmara da morte. Mas, eventualmente, tomei consciência de um novo som, passos a ecoar do corredor lá fora. Alguém estava a chegar. Corri para recuperar o meu candeeiro e olhei desesperadamente à minha volta, por um lugar para me esconder. A câmara oferecia pouco esconderijo, mas havia uma fenda estreita entre dois dos corpos mumificados, onde eu talvez conseguisse espremer-me se conseguisse superar a minha repulsa em tocar nos cadáveres preservados. Os passos estavam a ficar mais próximos. Eu não tinha escolha. Apaguei o meu candeeiro e encostei-me à alcova, tentando não pensar na carne morta que roçava nos meus braços e rosto. Os passos entraram na câmara, acompanhados pelo brilho suave da luz de uma tocha. Através de uma fresta entre os corpos, consegui ver duas figuras em vestes sacerdotais a examinar a pedra do altar. Os preparativos estão quase completos, disse um deles. Reconheci a voz, era o sacerdote Akbal. Os novos sujeitos foram selecionados e preparados. Podemos começar a cerimônia amanhã à noite. Bom, respondeu a outra figura. Os alinhamentos astronômicos estão perfeitos. Os deuses ficarão satisfeitos com a nossa oferenda. Novos sujeitos, novas oferendas. O horror não tinha acabado. Continuava noite após noite, cerimônia após cerimônia. Quantos mais jovens iriam desaparecer? Quantas mais famílias seriam informadas de que os seus filhos tinham sido escolhidos pelos deuses para um serviço especial? Os sacerdotes completaram a sua inspeção e saíram, levando a luz da tocha com eles. Esperei na escuridão, pelo que pareceu uma eternidade, antes de finalmente sair do meu esconderijo. O meu corpo inteiro tremia, fosse de medo, de raiva ou de simples choque. Não saberia dizer. Tinha de sair dali. Tinha de voltar à superfície e descobrir o que fazer com o conhecimento que tinha adquirido. Mas enquanto fazia o meu caminho de volta pelo labirinto de corredores, percebi que os meus problemas estavam apenas a começar. A quem podia eu contar? Quem acreditaria em mim? E, mesmo que alguém acreditasse em mim, o que poderia ser feito? Os sacerdotes controlavam todos os aspectos da vida em Aguada Fênix. Eles eram o governo, o exército, a autoridade espiritual e o sistema judicial, tudo num só. Tinham criado um sistema de controle perfeito, usando a retórica da igualdade para mascarar a realidade do seu poder absoluto. Eu era apenas um homem, um simples artesão, contra uma instituição que vinha a aperfeiçoar os seus métodos de controle e ocultação há gerações. Que hipótese tinha eu? Mas enquanto subia as escadas de pedra de volta para minha oficina, pensei nos rostos das vítimas mumificadas, congelados para sempre na sua agonia final. Eles mereciam justiça. Mereciam ser lembrados como mais do que apenas oferendas aos deuses de um sacerdócio corrupto. Eu podia ser apenas um homem, mas era um homem que sabia a verdade. E, às vezes, a verdade é a arma mais poderosa de todas. Capítulo 5. O peso do conhecimento emergia das câmaras subterrâneas, um homem diferente daquele que tinha descido. O peso do que eu tinha visto oprimia-me como um fardo físico, tornando cada respiração um esforço, cada passo uma luta. Recolocai a laje de pedra com mãos trêmulas, espalhei as esteiras de junco sobre ela e tentei fazer com que a minha oficina parecesse exatamente como antes. Mas eu sabia que nada voltaria a parecer o mesmo para mim. O amanhecer rompia sobre a Aguada Fênix enquanto eu me sentava na minha bancada de trabalho, a olhar para as ferramentas do meu ofício com novos olhos.
cada lâmina de obsidiana que eu tinha criado, cada gume perfeitamente afiado, tinha sido usado para massacrar pessoas inocentes em nome de deuses que exigiam sacrifício humano. Eu era cúmplice nas suas mortes, um cúmplice involuntário de assassinato em massa. A ironia era amarga para além das palavras. Eu tinha tido tanto orgulho no meu artesanato, acreditando que estava a servir o divino através do meu trabalho. Em vez disso, eu tinha estado a servir algo muito mais terreno e infinitamente mais maligno, a fome de poder que levava os sacerdotes a manter o seu controle através do terror e do engano. À medida que a cidade começava a agitar-se à minha volta, tentei seguir os movimentos de um dia normal. Acendi a minha forja, arrumei as minhas ferramentas e tentei trabalhar numa lâmina semi-acabada. Mas as minhas mãos tremiam tanto que não conseguia segurar a obsidiana com firmeza e, depois de estragar 3 peças seguidas, desisti e simplesmente fiquei sentado à luz crescente do dia a tentar descobrir o que fazer a seguir. O primeiro teste à minha capacidade de manter uma fachada veio quando o sacerdote Akbal chegou à minha oficina, tal como tinha feito inúmeras vezes antes. Mas agora eu sabia onde ele tinha estado na noite anterior, o que ele tinha estado a discutir naquela câmara de horrores. Quando ele me sorriu com o que eu sempre tinha tomado por genuíno calor, tudo o que consegui ver foi o rosto de um homem que participava em assassinato ritual. Você parece cansado, Yaxpat, observou ele, sentando-se no banco onde costumava sentar-se quando me observava trabalhar. Você está se sentindo bem? Não dormi bem, consegui dizer, o que era certamente verdade. Tive pesadelos. Sonhos podem ser mensagens dos deuses, disse Akbal, seu tom assumindo a qualidade instrutiva que os sacerdotes usavam ao transmitir sabedoria. Com o que você sonhou? A pergunta atingiu-me como um golpe físico. Com o que eu tinha sonhado? Morte, sangue, rostos mumificados congelados em gritos eternos. O assassinato sistemático de jovens inocentes em nome da vontade divina, mas eu não podia dizer nada disso. Sonhei com escuridão, disse eu finalmente, com coisas escondidas sob a terra. Algo cintilou nos olhos de Akbal, um momento do que poderia ter sido medo ou suspeita. Mas passou tão rapidamente que eu poderia ter imaginado. A terra guarda muitos segredos, disse ele cuidadosamente. Alguns devem permanecer escondidos. Os deuses nos revelam suas verdades gradualmente, à medida que nos tornamos prontos para recebê-las. Nem todo conhecimento é adequado para todas as pessoas. O que você quer dizer? Quero dizer que algumas verdades são pesadas demais para mentes não treinadas suportarem. Os sacerdotes passam por anos de preparação antes que nos sejam confiados os mistérios mais profundos de nossa fé. Aprendemos a ver além da superfície das coisas, a entender que o que parece cruel ou errado para a percepção comum pode, na verdade, servir a um propósito maior. Propósito maior, a frase fez meu estômago revirar. Quantas atrocidades ao longo da história foram justificadas com essas 2 palavras? Quantos inocentes morreram para que seus assassinos pudessem alegar servir a algo maior do que eles mesmos? Que tipo de propósito maior? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Akbal me estudou por um longo momento e tive a sensação desconfortável de que ele estava me avaliando, tentando determinar o quanto eu era confiável. Finalmente, ele falou. O equilíbrio entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos deve ser mantido, disse ele. A vida se alimenta da morte, a luz emerge da escuridão, a ordem surge do caos. Essas são as leis fundamentais da existência e não podem ser mudadas ou ignoradas. Só podemos escolher se trabalhamos com elas ou contra elas.
e os sacerdotes trabalham com elas, nós as servimos. Garantimos que os sacrifícios necessários sejam feitos, que o equilíbrio cósmico seja preservado. Sem nosso trabalho, o mundo cairia no caos. As colheitas falhariam, as chuvas parariam, o próprio sol poderia deixar de nascer. Era a mesma justificativa que tiranos e assassinos usaram desde o início dos tempos, que seus crimes eram necessários, que estavam salvando o mundo através de suas ações. Mas ouvi-la de Akbal, dita com tamanha certeza calma, tornava ainda mais arrepiante. Que tipo de sacrifícios? Insisti, embora já soubesse a resposta. A expressão de Akbal tornou-se distante, quase sonhadora, o tipo mais precioso. Os deuses não querem nosso excedente de grãos ou nossas ferramentas gastas. Eles querem o que mais valorizamos, a vida jovem, pura e imaculada pela corrupção da idade. Eles querem corações que ainda batem com esperança e sonhos, sangue que ainda flui com paixão e possibilidade. Senti a bile subir pela minha garganta. Ele estava falando de assassinato sistemático e ritualizado, como se fosse um dever sagrado, uma vocação nobre. A maneira casual como ele falava de tirar vidas jovens o fazia parecer menos humano do que os cadáveres mumificados que eu vira na câmara subterrânea. Mas certamente, disse eu, lutando para que minha voz não falhasse, certamente deve haver outras maneiras de servir aos deuses, maneiras que não exijam morte. Akbal completou por mim. A morte não é o fim, Yakshpat. É uma transformação, uma translação de um estado de ser para outro. Aqueles que são escolhidos para o sacrifício não morrem de verdade. Eles se tornam algo maior, algo eterno. Eles se unem aos próprios deuses, tornando-se parte da essência divina que sustenta toda a vida. A racionalização era tão completa, tão minuciosamente desenvolvida, que percebi que não se tratava apenas de loucura individual. Era uma insanidade institucional, um sistema de crenças que fora refinado ao longo de gerações para justificar o injustificável. Os sacerdotes haviam se convencido de que eram heróis, salvadores do mundo, em vez dos monstros que realmente eram. Você já viu uma dessas transformações? Perguntei. Os olhos de Akbal brilharam com um entusiasmo que me deu arrepios. Oh, sim, muitas vezes. É a coisa mais linda que se pode imaginar o momento em que o espírito deixa o corpo e ascende para se juntar à dança eterna do cosmos. Há uma luz que aparece, um brilho que preenche toda a câmara e a paz que toma conta do rosto do sacrifício. É indescritível. Paz. Ele chamava a expressão de agonia que eu vira naqueles rostos mumificados de paz. O nível de auto-engano era espantoso, mas explicava como os sacerdotes podiam continuar seu trabalho noite após noite, ano após ano. Eles haviam criado uma mitologia elaborada que transformava suas vítimas em participantes voluntários e seus crimes em atos de serviço divino. Eu deveria ir, disse Akbal de repente, levantando-se de seu banco. Há preparativos a serem feitos para a cerimônia desta noite. Mas Yakshpat, se você estiver interessado em aprender mais sobre os mistérios mais profundos, eu poderia falar com o sumo sacerdote sobre sua iniciação. Você tem o temperamento certo para o nosso trabalho cuidadoso, preciso, dedicado à perfeição. A oferta pairou no ar entre nós como uma nuvem venenosa. Ele estava me convidando para me juntar a eles, para fazer parte de seu círculo de assassinos. O pensamento de que ele via algo em mim que o fazia acreditar que eu poderia participar de suas atrocidades era quase tão horrível quanto as próprias atrocidades. Eu preciso de tempo para pensar sobre isso, consegui dizer. Claro, tais decisões não devem ser tomadas apressadamente.
Mas não espere muito, meu amigo. Os deuses estão sempre procurando por novos servos, e oportunidades como esta não surgem com frequência. Depois que ele saiu, sentei-me sozinho em minha oficina, sobrecarregado pela magnitude do que havia aprendido. Toda a fundação de nossa sociedade foi construída sobre assassinato sistemático, justificado por elaboradas racionalizações teológicas e escondido da população em geral através de um engano cuidadoso. Os sacerdotes não eram apenas corruptos, eram completamente insanos, vivendo em um mundo de fantasia onde o assassinato em massa era transformado em serviço divino. E agora eles queriam que eu me juntasse a eles. A questão era o que eu ia fazer a respeito. Capítulo 6. A conspiração revelada. Naquela noite, tomei uma decisão que ou me salvaria ou me destruiria completamente. Eu voltaria para as câmaras subterrâneas, mas desta vez não iria sozinho. Havia uma pessoa em Aguada Fênix que poderia acreditar na minha história, que poderia ter a coragem de me ajudar a expor a verdade. E Itzel, o mercador de Jade, que me havia alertado para não fazer perguntas perigosas. A reação dele à minha menção das cerimônias profundas fora imediata demais, temerosa demais para ser mera cautela. Ele sabia de algo, a questão era se ele sabia o suficiente para ser útil e se ele se importava o suficiente com a verdade para arriscar sua vida por ela. Encontrei-o em sua oficina após o mercado noturno, selecionando cuidadosamente uma coleção de contas de jade à luz de uma lamparina. Quando apareci em sua porta, seu rosto envelhecido imediatamente se enrugou de preocupação. Yaxpat, disse ele, largando seu trabalho. Você está com uma aparência terrível. O que há de errado? Preciso falar com você sobre as cerimônias profundas, disse eu sem preâmbulos. E antes que você me diga que é perigoso demais discutir isso, você precisa saber que eu as vi. Eu estive lá embaixo. O efeito de minhas palavras foi imediato e dramático. Itzel empalideceu, suas mãos começaram a tremer tanto que ele teve que se agarrar à borda de sua bancada para se firmar. Isso é impossível, ele sussurrou. Ninguém desce lá, exceto os sacerdotes. Ninguém sequer sabe onde ficam as entradas. Há uma em minha oficina, eu lhe disse, escondida sob as pedras do chão. Eu os vi subindo por ela há 3 noites, e na noite passada desci para ver o que estavam escondendo. E o que você encontrou? Contei-lhe tudo. O labirinto de corredores, a câmara com o altar manchado de sangue, os corpos mumificados dos jovens desaparecidos, a conversa entre os sacerdotes sobre novos indivíduos, sendo preparados para o sacrifício. A cada detalhe que eu compartilhava, Itzel parecia envelhecer diante dos meus olhos, o peso da confirmação assentando sobre ele como um fardo físico. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Finalmente, ele falou. Eu suspeitava há anos, disse ele em voz baixa. Minha própria filha foi selecionada há 15 anos, escolhida pelos deuses para um serviço especial, eles disseram. Ela tinha 17 anos, era linda, cheia de vida e sonhos. Quando ela não voltou após a primeira semana, comecei a fazer perguntas. Foi quando aprendi que fazer perguntas sobre as atividades dos sacerdotes era desaconselhável. O que aconteceu? Fui avisado. Educadamente no início, depois menos educadamente, minha oficina foi vandalizada. Meus clientes pararam de vir. Disseram-me que se eu continuasse a causar problemas, eu mesmo poderia ser selecionado para um serviço especial. Ele olhou para mim com olhos cheios de uma dor antiga. Parei de fazer perguntas. Disse a mim mesmo que talvez ela estivesse realmente servindo aos deuses de alguma forma que eu não entendia. Era mais fácil do que encarar a verdade. Mas agora você sabe a verdade. Agora sei que minha filha foi
assassinada pelas pessoas em quem confiei para guiar nossas vidas espirituais. Que o corpo dela provavelmente está apodrecendo em alguma câmara subterrânea, enquanto passei 15 anos dando desculpas para seus assassinos. Sua voz estava amarga de autorrecriminação. Que tipo de pai isso me torna? Isso torna um humano, disse eu. Isso torna alguém que estava tentando sobreviver em uma situação impossível. Mas agora temos a chance de fazer algo a respeito. Temos? O que dois artesãos podem fazer contra toda a hierarquia sacerdotal? Eles controlam tudo: o governo, os militares, a economia, até mesmo o fluxo de informações. A quem contaríamos? Quem acreditaria em nós? Era uma boa pergunta, e eu não tinha uma boa resposta. Mas eu vinha pensando nisso o dia todo, e tinha o começo de um plano. Nós documentamos tudo, disse eu. Voltamos lá para baixo. Mapeamos as câmaras, contamos os corpos, registramos cada detalhe que pudermos encontrar. Então, encontramos uma maneira de levar essa informação para as outras cidades, para os comerciantes que viajam entre os assentamentos. Uma vez que a verdade se espalhe para além de Aguada Fênix, os sacerdotes não conseguirão contê-la. E se formos pegos, então nos tornamos mais 2 corpos em sua coleção. Mas se não fizermos nada, quantos mais jovens morrerão? Quantas mais famílias perderão seus filhos para essa loucura? Itzel ficou em silêncio por mais um longo momento, lutando com a decisão. Eu podia ver o medo em seus olhos, mas também podia ver outra coisa, uma centelha da raiva, que estivera enterrada por 15 anos, finalmente recebendo permissão para queimar. Quando vamos? Ele perguntou finalmente. Esta noite. Os sacerdotes estão conduzindo uma cerimônia, o que significa que estarão ocupados nas câmaras mais profundas. É a melhor chance que teremos de explorar sem sermos descobertos. Passamos a hora seguinte nos preparando. Itzel tinha materiais para fazer decalques de esculturas em pedra e eu trouxe minhas facas mais afiadas caso precisássemos nos defender. Também reunimos várias lamparinas a óleo e combustível extra. Se fôssemos mapear o complexo subterrâneo, precisaríamos de muita luz. A entrada em minha oficina abriu-se facilmente agora que eu conhecia o mecanismo. Descemos para o labirinto de corredores, com nossos corações batendo forte e nossos sentidos alertas para qualquer sinal dos sacerdotes. O cheiro de incenso estava mais forte esta noite, misturado com outros odores que nos reviravam o estômago, carne queimada, sangue derramado e algo mais que poderia ser o próprio medo. Movemo-nos cuidadosamente pelas passagens, mapeando cada curva e interseção. O complexo era ainda mais extenso do que eu havia percebido durante minha primeira exploração aterrorizada. Corredores se ramificavam e se reconectavam, criando um labirinto tridimensional que se estendia muito além dos limites da cidade acima. Algumas passagens desciam, levando a câmaras que deviam ter sido esculpidas na rocha a dezenas de metros abaixo da superfície. Em câmara após câmara, encontramos evidências das atividades dos sacerdotes, altares manchados de sangue, coleções de órgãos preservados, paredes cobertas com hieróglifos que retratavam o sacrifício humano em detalhes gráficos. E por toda parte, os restos mumificados das vítimas, centenas delas, dispostas em alcovas como troféus em algum museu macabro. Itzel encontrou sua filha na 7ª câmara que exploramos. Eu soube que era ela mesmo antes de ele gritar. Ela tinha os olhos dele, a estrutura óssea dele, o queixo teimoso dele. Ela fora linda um dia, assim como ele havia dito. Agora era um cadáver ressecado, seu rosto congelado, em uma expressão de terror e traição que assombraria meus sonhos pelo resto da minha vida. Citlali, ele sussurrou, estendendo a mão para tocar seu rosto preservado. Minha pequena estrela. Sinto muito por não ter te salvado. Tive que afastá-lo antes que sua dor o dominasse completamente.
Tínhamos trabalho a fazer e tempo limitado para fazê-lo. Mas a visão dele, lamentando o cadáver mumificado de sua filha, cristalizou algo em minha mente. Não se tratava mais apenas de expor a verdade. Tratava-se de justiça para os mortos e proteção para os vivos. Conforme continuávamos nossa exploração, começamos a entender o verdadeiro escopo da conspiração. Não se tratava apenas de assassinato aleatório, disfarçado de ritual religioso. Era um programa sistemático de controle populacional. Os sacerdotes estavam selecionando indivíduos específicos, visando aqueles que mostravam sinais de independência, criatividade ou potencial de liderança. Eles estavam literalmente matando o futuro de Aguada Fênix, garantindo que apenas os complacentes e os que não questionavam sobrevivessem para se reproduzir. Os mapas astronômicos nos tetos das câmaras não eram apenas decorativos, eram ferramentas de agendamento, usadas para cronometrar as cerimônias de acordo com eventos celestes. Os sacerdotes haviam transformado o assassinato em uma ciência, calculando os momentos ideais para seus sacrifícios com base nos movimentos de estrelas e planetas. Mas a descoberta mais arrepiante veio na câmara mais profunda que encontramos, um vasto espaço circular que devia ser o coração de todo o complexo. Ali, esculpida nas paredes em letras de 1 metro de altura, estava a verdadeira Carta de Aguada Fênix. Não as proclamações públicas sobre igualdade e democracia, mas a doutrina secreta que guiava as ações dos sacerdotes. Estava escrita na antiga escrita, mas eu conseguia ler o suficiente para entender seu significado. Os muitos existem para servir os poucos. Os fracos existem para alimentar os fortes. Os ignorantes existem para adorar os sábios. Através do sangue do sacrifício, através do medo e do engano, através do abate cuidadoso do rebanho, mantemos a ordem natural que os deuses ordenaram. Este era o seu verdadeiro sistema de crenças, não a filosofia igualitária que pregavam as massas, mas uma doutrina de elitismo absoluto que justificava qualquer atrocidade em nome da manutenção de seu poder. Eles se viam como uma espécie superior e o resto de nós como gado a ser manejado e colhido conforme necessário. Havíamos encontrado as evidências de que precisávamos, mas enquanto nos preparávamos para sair, ouvimos algo que gelou nosso sangue, o som de cânticos ecoando pelos corredores, aproximando-se a cada momento que passava. A cerimônia estava se movendo em nossa direção. Capítulo 7. O ritual testemunhado. O cântico ficou mais alto, acompanhado pelo arrastar de muitos pés, movendo-se pelos corredores de pedra. Itzel e eu apagamos nossas lamparinas e nos pressionamos contra a parede da câmara, esperando que a escuridão nos escondesse. Mas à medida que a procissão se aproximava, percebi que havíamos cometido um erro terrível. Estávamos presos em uma câmara sem saída, com apenas uma entrada, e essa entrada estava diretamente no caminho de qualquer cerimônia que se aproximava. O brilho da luz das tochas começou a cintilar nas paredes do corredor do lado de fora de nosso esconderijo. Eu podia distinguir vozes individuais agora, falando no dialeto antigo que eu já ouvira antes, mas havia outros sons também, soluços abafados, o tilintar de correntes e o que parecia ser alguém implorando em nossa língua comum. Por favor, ecoou a voz de uma jovem pelos corredores de pedra. Eu não entendo. Pensei que tinha sido escolhida por uma honra. Por favor, eu quero ir para casa. Meu coração se apertou de horror e raiva. Eles haviam trazido outra vítima, outra jovem que acreditara nas mentiras sobre seleção divina e serviço especial. Em poucos minutos, ela se juntaria à coleção mumificada nestas câmaras, sua vida extinta para alimentar as ilusões de importância cósmica dos sacerdotes. A procissão entrou em nossa câmara
e nos tornamos testemunhas involuntárias da visão mais horrível que se pode imaginar. 12 sacerdotes, em trajes cerimoniais completos, cercavam um altar de pedra que fora rolado para o centro da sala. No altar, amarrada com cordas e correntes, estava uma garota que não poderia ter mais de 16 anos. Ela era linda da maneira que só a juventude pode ser linda, cheia de vida, esperança e sonhos que nunca seriam realizados. O sumo sacerdote Tsamnaaj estava à cabeceira do altar, segurando uma de minhas próprias lâminas cerimoniais. A obsidiana capturava a luz das tochas, lançando fragmentos de vermelho e dourado pelas paredes da câmara. Ele começou a falar na língua antiga, sua voz subindo e descendo em um ritmo que parecia projetado para induzir um estado de transe tanto nos participantes quanto na vítima. Mas a garota não estava entrando em transe. Ela estava plenamente ciente do que estava acontecendo com ela e seu terror era absoluto e desolador. Ela lutava contra suas amarras, implorando aos sacerdotes com uma voz que se quebrava de medo e desespero. Eu servi fielmente, ela soluçava. Fiz tudo o que me pediram. Preparei-me para a cerimônia exatamente como vocês instruíram. Por que estão fazendo isso comigo? O que eu fiz de errado? O sacerdote Akbal deu um passo à frente, seu rosto sereno com a mesma expressão pacífica que eu o vira usar durante as cerimônias públicas. Quando ele falou, sua voz era gentil, quase amorosa, o que de alguma forma tornava suas palavras ainda mais monstruosas. Você não fez nada de errado, criança. Você é perfeita e é por isso que foi escolhida. Os deuses exigem perfeição em suas oferendas. Sua pureza, sua inocência, sua força vital imaculada, estes são os dons que sustentarão o equilíbrio cósmico e garantirão a prosperidade de nosso povo. Mas eu não quero morrer, ela sussurrou. Eu quero viver. Quero me casar com Tekun e ter filhos e ver o sol nascer amanhã. Por favor, deve haver outra maneira de servir aos deuses. A morte não é o fim, entoou Tsamnaaj, erguendo a lâmina acima de sua cabeça. É transformação. Você se tornará una com a essência divina, seu espírito se juntando à dança eterna da criação e destruição. Seu sacrifício alimentará o sol, nutrirá a terra e trará chuva para nossas colheitas. Através de sua morte, milhares viverão. Era a mesma racionalização que Akbal me dera, mas ouvi-la, sendo dita uma vítima aterrorizada e amarrada, tornava sua obscenidade completa. Esses homens haviam se convencido de que o assassinato era misericórdia, que estavam fazendo um favor às suas vítimas ao matá-las. O nível de auto-engano era tão profundo que me perguntei se eles ainda eram capazes de reconhecer seu próprio mal. Os outros sacerdotes começaram a cantar em uníssono, suas vozes criando um zumbido hipnótico que parecia encher a câmara com energia malévola. Alguns deles seguravam instrumentos que eu reconheci de minha oficina: facas, serras, ganchos e outras ferramentas projetadas para o desmembramento sistemático de corpos humanos. Eles estavam se preparando para esquartejar essa garota como um animal, e estavam fazendo isso com a eficiência calma de homens que haviam realizado este ritual centenas de vezes antes. Senti Itzel enrijecer ao meu lado e soube que ele estava pensando a mesma coisa, que eu não podíamos simplesmente ficar parados e assistir a isso acontecer. Mas o que poderíamos fazer? Éramos 2 artesãos desarmados contra 12 sacerdotes que passaram a vida treinando para a violência. Se tentássemos intervir, apenas conseguiríamos adicionar nossas próprias mortes ao saldo da noite. Mas enquanto eu observava Tsamnaaj posicionar a lâmina sobre o peito da garota, diretamente acima de seu coração, percebi que algumas coisas são mais importantes que a sobrevivência. Alguns males são tão absolutos que exigem resistência, independentemente do custo.
Eu estava prestes a sair das sombras quando algo inesperado aconteceu. A garota parou de lutar e olhou diretamente para Itzamnaage com uma expressão de desprezo tão puro que pareceu atingi-lo fisicamente. Vocês não são servos dos deuses, disse ela, sua voz subitamente firme e clara. Vocês são servos de seu próprio medo e fraqueza. Vocês nos matam porque têm pavor do que poderíamos nos tornar se vivêssemos. Vocês têm pavor de que possamos ser melhores que vocês, mais fortes que vocês, mais dignos do favor dos deuses do que vocês. O cântico vacilou enquanto os sacerdotes trocavam olhares incertos. Não era assim que suas vítimas costumavam se comportar. A maioria delas estava aterrorizada ou drogada demais para falar coerentemente em seus momentos finais. Mas esta garota havia encontrado sua coragem diante da morte, e suas palavras estavam atingindo o alvo com uma precisão devastadora. Vocês se escondem aqui na escuridão como vermes, ela continuou, porque sabem que se as pessoas lá de cima soubessem o que vocês realmente são, elas os despedaçariam com as próprias mãos. Vocês não são homens santos, são covardes e assassinos que usam os nomes dos deuses para justificar sua própria doença. O rosto de Itzamnaage se contorceu de raiva e pude ver que as palavras da garota haviam estilhaçado sua ilusão de retidão cuidadosamente mantida. Por um momento a máscara caiu e eu o vi como ele realmente era, não um homem santo servindo à vontade divina, mas um assassino sádico que desfrutava do poder de vida e morte sobre vítimas indefesas. Silêncio. Ele rugiu, erguendo a lâmina mais alto. Você não entende nada. Nós somos os guardiões da ordem cósmica, os mantenedores do equilíbrio divino. Sem nossos sacrifícios, o mundo cairia no caos. Sem seus sacrifícios, respondeu a garota calmamente, o mundo estaria livre de monstros como vocês. A lâmina desceu. Eu já tinha visto a morte antes, acidentes nas oficinas, doenças que ceifavam os idosos, a passagem natural que chega a todos os seres vivos. Mas isso era diferente. Esta foi a extinção deliberada de uma vida jovem por homens que afirmavam servir ao divino. O grito final da garota ecoou pela câmara, um som de angústia tão pura que parecia rachar as próprias pedras das paredes. Mas mesmo ao morrer, ela manteve seu desafio. Suas últimas palavras, ditas em um sussurro que de alguma forma chegou a todos os cantos da câmara, foram: a verdade encontrará um caminho. O que se seguiu foi uma carnificina sistemática, que não descreverei em detalhes, em parte porque a mente humana recua de tal horror e em parte porque algumas coisas são malignas demais para receberem forma em palavras. Basta dizer que os sacerdotes desmembraram o corpo da garota com a mesma precisão cuidadosa que eu usava para criar lâminas de obsidiana, removendo órgãos e arranjando-os em padrões que supostamente tinham significado cósmico. Durante todo o processo, eles mantiveram seus cânticos, suas expressões de devoção serena, sua certeza absoluta de que estavam realizando um dever sagrado. Eles haviam se divorciado tão completamente da empatia humana que podiam cometer os atos mais hediondos enquanto acreditavam ser santos. Quando o ritual finalmente terminou, os sacerdotes saíram da câmara, deixando para trás apenas manchas de sangue e os restos espalhados do que um dia fora uma jovem vibrante. Itzel e eu permanecemos escondidos na escuridão pelo que pareceram horas, chocados e horrorizados demais para nos movermos. Quando finalmente saímos de nosso esconderijo, nos descobrimos homens mudados. Havíamos testemunhado o mal absoluto, visto as profundezas a que os seres humanos podiam chegar quando se convenciam de que seus crimes serviam a um propósito maior.
Mas também havíamos visto coragem diante da morte, desafio diante do poder absoluto. As últimas palavras da garota ecoaram em minha mente. A verdade encontrará um caminho. Ela estava certa. A verdade encontraria um caminho, e nós seríamos seus instrumentos. Não importava o que nos custasse, não importava os riscos que tivéssemos que correr, nós exporíamos esse mal à luz do dia. Devíamos isso a ela, a filha de Itzel, a todas as vítimas cujos restos mumificados enchiam estas câmaras. A verdade encontraria um caminho e começaria conosco. O horror se aprofunda a cada revelação. Como você acha que Yaxpaat e Itzel vão expor essa conspiração massiva? Os sacerdotes controlaram tudo por gerações, mas às vezes a verdade é mais poderosa do que qualquer instituição. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Capítulo 8. O plano da revelação. Deixamos as câmaras subterrâneas naquela noite, carregando mais do que apenas evidências dos crimes dos sacerdotes. Carregávamos o peso da certeza moral absoluta. O que havíamos testemunhado havia queimado quaisquer dúvidas restantes sobre a justeza de nossa causa. A coragem da garota em seus momentos finais nos mostrara que, mesmo diante do mal absoluto, o espírito humano podia permanecer inquebrável. Mas a coragem por si só não seria suficiente para derrubar uma conspiração que vinha sendo construída há séculos. Precisávamos de um plano que fosse tão cuidadosamente elaborado quanto o próprio sistema de controle dos sacerdotes, e precisávamos de aliados que pudessem nos ajudar a espalhar a verdade para além das fronteiras de Água da Fênix. Itzel e eu passamos os 3 dias seguintes em preparação cuidadosa. Criamos mapas detalhados do complexo subterrâneo, documentando cada câmara, cada passagem, cada coleção de restos mumificados. Fizemos decalques dos hieróglifos que decoravam as paredes, particularmente a carta secreta que revelava as verdadeiras crenças dos sacerdotes. Mais importante, começamos a identificar outras pessoas na cidade que poderiam estar dispostas a nos ajudar, pessoas que haviam perdido filhos para as seleções divinas. Pessoas que haviam notado as inconsistências entre os ensinamentos públicos dos sacerdotes e suas ações privadas. A primeira pessoa que abordamos foi Necali, um mestre tecelão, cujo filho fora selecionado 3 anos antes. Necali era conhecido por sua mente afiada e sua habilidade com as palavras: se alguém pudesse nos ajudar a criar uma mensagem que penetrasse na muralha de propaganda dos sacerdotes, seria ele. Encontramo-lo em sua oficina, trabalhando em um manto cerimonial que provavelmente seria usado por um dos sacerdotes durante seus rituais públicos. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós aqui. Estava um homem criando vestes belíssimas para as pessoas que haviam assassinado seu filho. Necali, disse eu, sentando-me em um banco ao lado de seu tear. Precisamos falar com você sobre seu filho. Suas mãos pararam nos fios e seu rosto ficou cuidadosamente inexpressivo. Tlacailel serve aos deuses agora. Não há mais nada a dizer sobre isso. Ele está morto, disse Itzel, sem rodeios. Assassinado pelos sacerdotes em suas câmaras subterrâneas. Nós vimos o corpo dele. A lançadeira caiu dos dedos inertes de Necali, batendo no chão de sua oficina. Por um momento, pensei que ele pudesse desmaiar completamente. Então seu rosto endureceu, em uma expressão de fúria tão fria que dei um passo involuntário para trás. Conte-me tudo, disse ele. Nós contamos. Mostramos a ele nossos mapas, nossos decalques, nossas evidências cuidadosamente documentadas do assassinato sistemático que fora disfarçado de ritual religioso. Descrevemos as câmaras subterrâneas, as vítimas mumificadas, a maneira casual como os sacerdotes discutiam suas próximas oferendas. E contamos a ele sobre a garota que vimos morrer, sobre sua coragem e suas palavras finais.
Quando terminamos, Necali sentou-se em silêncio por um longo tempo, suas mãos cerradas em punhos tão apertados que seus nós dos dedos ficaram brancos. Finalmente ele falou: "O que vocês precisam que eu faça?" Na semana seguinte, nosso círculo de conspiradores cresceu. Necali nos apresentou a outros que haviam perdido filhos, pais, irmãos, amigos, a quem fora dito para celebrar a seleção divina de seus entes queridos, enquanto lamentavam privadamente seu desaparecimento. Cada novo recruta trazia evidências adicionais, peças adicionais do quebra-cabeça que revelavam o escopo completo dos crimes dos sacerdotes. Descobrimos que as seleções não eram aleatórias. Elas seguiam padrões que se tornavam claros apenas quando vistos ao longo do tempo. Os sacerdotes visavam os jovens mais brilhantes, mais criativos e mais independentes de cada geração. Eles estavam sistematicamente eliminando da população qualquer um que pudesse representar uma ameaça à sua autoridade, garantindo que apenas os complacentes e os que não questionavam sobrevivessem para se reproduzir. Mas também descobrimos outra coisa, algo que nos deu esperança. O controle dos sacerdotes não era tão absoluto quanto eles acreditavam. Havia rachaduras em seu sistema, pessoas que haviam notado inconsistências, comerciantes que levavam informações entre cidades, astrônomos que tinham acesso ao mundo mais amplo, além de Água da Fênix. Nosso plano começou a tomar forma. Não poderíamos esperar derrubar os sacerdotes através de um confronto direto. Eles controlavam os militares e tinham a lealdade de muitos crentes verdadeiros. Mas poderíamos expô-los através da guerra de informação, espalhando a verdade de maneiras que seriam impossíveis para eles conterem ou controlarem. A chave era a rede de comerciantes que visitava regularmente a Guarda Fênix. Estes homens viajavam entre dezenas de povoações, transportando mercadorias, notícias e boatos por vastas distâncias. Se conseguíssemos convencer-los a levar a nossa história para outras cidades, a verdade espalhar-se-ia como fogo, chegando a lugares onde os sacerdotes não tinham poder para suprimir. Necali provou ser inestimável neste esforço. A sua reputação como mestre e artesão deu-lhe acesso a comerciantes ricos que encomendavam artigos de luxo para venda em mercados distantes. Mais importante, a sua habilidade com as palavras permitiu-lhe criar mensagens que seriam convincentes e credíveis para pessoas que nunca tinham visto a Guarda Fênix com os seus próprios olhos. Criamos várias cópias das nossas provas, mapas desenhados em papel de casca de árvore, decalques de hieróglifos, transferidos para rolos portáteis, testemunhos escritos de pais que tinham perdido filhos para as seleções. Cada pacote contava a história completa dos crimes dos sacerdotes, apoiada por documentação que seria impossível de descartar como mero boato ou calúnia. Mas sabíamos que as provas por si só não seriam suficientes. As pessoas precisavam de compreender não apenas o que os sacerdotes estavam a fazer, mas por que motivo isso lhes importava pessoalmente. Precisávamos de lhes mostrar que a corrupção em Água da Fênix era uma ameaça para todas as comunidades, todas as famílias, todas as pessoas que valorizavam a verdade em detrimento de mentiras convenientes. A mensagem que criamos era simples, mas poderosa. Eles dizem-vos que servem os deuses, mas servem apenas a si mesmos. Dizem-vos que alguns devem morrer para que outros possam viver, mas escolhem quem morre e quem vive com base nos seus próprios medos e preconceitos. Dizem-vos que a sua autoridade vem do céu, mas ela vem do assassinato sistemático de qualquer um que os possa desafiar. Hoje são os nossos filhos que desaparecem na noite. Amanhã poderão ser os vossos. Enquanto nos preparávamos para distribuir as nossas provas, dei por mim a pensar na rapariga que morrera na câmara subterrânea. As suas últimas palavras:
A verdade encontrará um caminho. Tornaram-se o nosso grito de guerra, o nosso lembrete de que, mesmo perante um mal avassalador, a resistência era possível. Mas também pensei na oferta do sacerdote Akbal para me iniciar nos seus mistérios. Os sacerdotes ainda estavam a tentar recrutar-me, ainda acreditando que eu poderia ser transformado num deles. Isso dava-nos uma oportunidade, uma chance de reunir ainda mais provas de dentro da sua organização. Era uma aposta perigosa. Se eu aceitasse o convite e fosse descoberto, juntar-me-ia à coleção mumificada nas suas câmaras. Mas se conseguisse manter o engano por tempo suficiente para documentar as suas atividades por dentro, talvez conseguisse fornecer a peça final de prova que tornaria sua culpa inegável. Discuti a ideia com Itzel e Necali, e ambos ficaram horrorizados com o risco que eu me propunha a correr. Mas também reconheceram o valor potencial da informação interna. Os sacerdotes tinham tido o cuidado de manter as suas atividades em segredo de estranhos, mas poderiam ser mais descuidados com alguém que acreditasse em ser um potencial converso. Se fizeres isto, avisou-me Itzel, vais entrar no coração das trevas. Estas pessoas passaram a vida inteira a aperfeiçoar a arte do engano e da manipulação. Estarão atentas a qualquer sinal de que não és o que pareces ser. Eu sei, respondi, mas alguém tem de correr o risco. E sou eu quem eles já abordaram. Se eu recusar a oferta deles agora, podem tornar-se desconfiados e mudar os seus métodos. Esta pode ser a nossa única oportunidade de entrar na organização deles. Necali acenou lentamente com a cabeça. O rapaz tem razão. Precisamos de saber mais sobre como operam, como escolhem as suas vítimas, como mantêm o controle. Mas Yax Paat. Ele olhou para mim com a intensidade de um homem que já tinha perdido um jovem para a fome dos sacerdotes. Se fizeres isto, tens de nos prometer que não vais tentar ser um herói. O teu trabalho é observar e relatar, nada mais. Não podemos salvar a próxima vítima se te deixares matar. Era uma promessa que eu não tinha certeza de poder cumprir. Como poderia eu ficar a assistir ao assassinato de outra pessoa inocente, mesmo que isso significasse preservar o meu disfarce? Como poderia eu participar nos seus rituais, mesmo como um crente de mentira, sem me tornar cúmplice dos seus crimes? Mas as palavras da rapariga ecoavam na minha mente. A verdade encontrará um caminho. Por vezes, a verdade exigia sacrifício. Exigia que as pessoas corressem riscos que pareciam impossíveis de suportar. Se a minha infiltração no círculo interno dos sacerdotes pudesse evitar futuros assassinatos, se pudesse fornecer as provas necessárias para os derrubar, então era um risco que valia a pena correr. Na manhã seguinte, procurei o sacerdote Akbal e disse-lhe que estava pronto para aprender sobre os mistérios mais profundos da nossa fé. O seu sorriso era caloroso e acolhedor, e por um momento quase consegui esquecer o que sabia sobre ele. Quase. Estou tão satisfeito, Yaxpat, disse ele. Fizeste a escolha certa. Os deuses têm grandes planos para ti. Mal ele sabia o quão certo estava. Capítulo 9. Dentro do Círculo das Trevas. A minha iniciação no círculo interno dos sacerdotes começou 3 dias depois, durante a lua nova, quando a escuridão era mais profunda e completa. Akbal veio à minha oficina logo após o pôr do sol, trazendo um feixe de vestes cerimoniais e um pendente de jade que me marcava como noviço na sua ordem. Esta noite começas a tua verdadeira educação, disse ele, com os olhos a brilhar com um entusiasmo que me fez arrepiar. Tudo o que pensavas saber sobre a nossa fé, sobre o nosso propósito, sobre a natureza da própria realidade, tudo isso era apenas a superfície. Esta noite mergulhas nas profundezas. Forcei-me a sorrir e a acenar,
a desempenhar o papel de um converso ansioso enquanto meu estômago se revirava de repulsa. As vestes que ele me trouxera eram feitas do mais fino algodão, tingidas de um preto profundo e bordadas com símbolos que eu reconheci das câmaras subterrâneas. Quando as vesti, senti como se estivesse a usar um disfarce do mal, a disfarçar-me de monstro para caminhar entre monstros. Akbal guiou-me pelas ruas da cidade, mas não em direção ao complexo do templo principal, onde se realizavam as cerimônias públicas. Em vez disso, caminhamos para um edifício pequeno e banal, perto da extremidade leste da povoação. Por fora, parecia a oficina de qualquer outro artesão. Mas quando Akbal abriu a porta com uma chave que usava ao pescoço, vi que era, na verdade, uma entrada para a rede subterrânea. A escadaria aqui era mais larga e mais bem conservada do que a da minha oficina, claramente projetada para uso regular por várias pessoas. Enquanto descíamos, Akbal começou a falar num tom baixo e instrutivo, que me lembrou meu pai a ensinar-me o básico da talha de obsidiana. A primeira coisa que deves compreender, disse ele, é que tudo o que dizemos às pessoas lá em cima é uma mentira necessária. Elas não conseguiriam lidar com a verdade sobre a natureza da existência, sobre a verdadeira relação entre os deuses e a humanidade. Por isso, damos-lhes histórias simples, mitos reconfortantes que as ajudam a dormir à noite. Qual é a verdade? Perguntei, embora temesse já saber a resposta. A verdade é que os deuses estão famintos, respondeu Akbal. Não pelas nossas orações ou pelas nossas oferendas de grãos e flores, mas pela própria vida. Eles alimentam-se da essência dos seres vivos e, em troca, mantêm a ordem cósmica que impede o nosso mundo de cair no caos. Nós somos os seus pastores, a gerir o rebanho humano para garantir um fornecimento constante do alimento de que necessitam. Era a mesma racionalização que eu já tinha ouvido antes, mas ouvi-la apresentada como teologia fundamental, em vez de justificação para atos específicos, tornava ainda mais arrepiante. Estas pessoas tinham construído toda uma visão do mundo em torno da necessidade do assassinato, criando uma estrutura filosófica que transformava vítimas em recursos e assassinos em servos da vontade divina. O corredor no fundo das escadas era diferente das passagens toscas que eu tinha explorado com Itzel. Esta era claramente a via principal do complexo subterrâneo, larga o suficiente para várias pessoas caminharem lado a lado e ladeada por lâmpadas a óleo que lançavam uma luz constante e quente. As paredes estavam cobertas de murais que retratavam a história da Ordem dos Sacerdotes, cenas de cerimônias antigas, retratos de sumos sacerdotes do passado e cartas astronômicas que mostravam a relação entre eventos celestes e atividades rituais. Há quanto tempo é que isto acontece? Perguntei, a estudar um mural que mostrava sacerdotes em trajes arcaicos a conduzir o que era claramente um sacrifício humano. Desde a fundação de Aguada Fênix, respondeu Akbal com orgulho evidente. A nossa ordem foi estabelecida pelos primeiros colonos, homens de sabedoria que compreenderam que uma sociedade verdadeiramente estável exigia mais do que apenas leis e costumes. Exigia uma base espiritual forte o suficiente para suportar o peso da própria civilização. Passamos por várias câmaras, onde outros noviços recebiam instrução de sacerdotes seniores. Vi homens e mulheres, jovens, alguns pouco mais velhos do que as vítimas que eu vira nas câmaras de mumificação, aprender a ler as escritas antigas, a estudar cálculos astronômicos e a praticar o trabalho preciso com a faca que seria necessário para as suas futuras cerimônias. A forma casual como discutiam técnicas de dissecação humana, foi talvez a coisa mais perturbadora que testemunhei. Não eram assassinos sádicos a deleitarem-se com a violência,
Eram estudantes a aprender um ofício, a abordar o assassinato com a mesma atenção metódica ao detalhe que eu aplicava à talha de obsidiana. Tinham sido tão completamente doutrinados que não viam nada de errado no que estavam a aprender a fazer. A chave para uma cerimônia bem-sucedida, explicava um instrutor a um grupo de noviços atentos, é manter a consciência do sujeito pelo maior tempo possível. Os deuses alimentam-se não apenas da força vital, mas da consciência dessa força vital a ser entregue. Medo, dor, desespero, estas emoções intensificam a energia espiritual que nutre a essência divina. Tive de morder a língua para não gritar. Estavam a ensinar estes jovens a torturar as suas vítimas, a maximizar o sofrimento em nome de alimentar deuses imaginários. E os estudantes estavam a tomar notas, a fazer perguntas técnicas sobre como prolongar a agonia sem causar a morte prematura. Aquibal notou a minha angústia e interpretou a mal como sendo sensibilidade excessiva. Sei que parece duro ao início, disse ele gentilmente, mas deves lembrar-te que não estamos a causar sofrimento por si só. Estamos a facilitar uma transformação que beneficia todos o sacrifício, a comunidade e o próprio cosmos. A dor temporária do indivíduo é insignificante em comparação com a harmonia eterna que ajudamos a manter. A racionalização era tão completa, tão exaustivamente desenvolvida, que comecei a compreender como pessoas de resto inteligentes podiam participar em tais horrores. Tinham criado um sistema fechado de crenças que transformava cada objeção em prova de compreensão insuficiente, cada escrúpulo moral em prova de imaturidade espiritual. A dúvida não era permitida, era simplesmente reformulada como ignorância que seria corrigida através de mais educação. Entramos numa grande câmara circular que servia como salão de reuniões principal da ordem. Talvez 50 sacerdotes estivessem ali reunidos, desde noviços como eu até homens idosos, cujos rostos ostentavam a confiança serena daqueles que passaram décadas a aperfeiçoar o seu ofício. No centro da câmara estava o sumo sacerdote Itzamnaage, vestindo trajes ainda mais elaborados do que os que eu vira usar durante as cerimônias públicas. Irmãos, começou ele, a sua voz a chegar facilmente a todos os cantos da câmara. Esta noite, damos as boas-vindas a novos membros à nossa ordem sagrada. Estes jovens demonstraram a inteligência, a dedicação e a força espiritual necessárias para servir como guardiões do equilíbrio cósmico. Éramos 5 a ser iniciados, eu e outros 4, que pareciam tão nervosos e excitados como eu fingia estar. Fomos chamados à frente, um por um, para receber a nossa indução formal na ordem. Quando chegou a minha vez, ajoelhei-me perante Itzamnaage e ouvi-o recitar o juramento que supostamente me ligaria à sua causa. Jurar servir os deuses acima de todas as preocupações terrenas? Perguntou ele. Juro, respondi, as palavras a saberem a veneno na minha boca. Juras manter os mistérios sagrados, revelando-os apenas àqueles que se provaram dignos de tal conhecimento? Juro. Juras participar nas cerimônias que mantêm o equilíbrio cósmico, independentemente do custo pessoal ou do sofrimento temporário que possam exigir? Este era o momento da verdade. Se eu recusasse, o meu disfarce seria descoberto e eu provavelmente juntar-me-ia à coleção mumificada antes do fim da noite. Mas se eu concordasse, seria cúmplice de futuros assassinatos, obrigado por juramento a participar nos próprios crimes que estava a tentar expor. Juro, disse eu, odiando-me pelas palavras, mas sabendo que eram necessárias. Itzamnaage colocou as mãos na minha cabeça e proferiu palavras na língua antiga que eu não compreendi, mas que pareciam carregar o peso de séculos.
Quando a cerimônia terminou, eu era oficialmente um membro da ordem que tinha assassinado centenas de pessoas inocentes, em nome da manutenção do equilíbrio cósmico. O resto da noite foi passado no que eles chamavam de instrução avançada, explicações detalhadas da sua teologia, dos seus métodos e dos seus planos para o futuro. Fiquei a saber que tinham operações semelhantes noutras cidades, que a rede de sacerdotes astrônomos se estendia muito para além de Aguada Fênix. Fiquei a saber sobre os seus critérios de seleção, os seus métodos de agendamento, as suas técnicas para manter o segredo e o controlo. Mas eu era apenas um homem, rodeado por 50 assassinos treinados que acreditavam estar a servir à vontade divina. Como poderia eu possivelmente impedir a cerimônia sem me expor e destruir qualquer hipótese de derrubar toda a organização? Quando a reunião terminou e os sacerdotes começaram a dispersar para suas várias tarefas, percebi que estava a enfrentar a mesma escolha que a rapariga na câmara de sacrifício tinha enfrentado. Eu podia preservar a minha própria vida permanecendo em silêncio, ou podia arriscar tudo para resistir a um mal que exigia resistência. A verdade tinha encontrado um caminho para o coração das trevas. Agora, cabia-me a mim encontrar uma forma de a deixar brilhar. Capítulo 10. A revelação final. A manhã seguinte trouxe uma crise que me forçaria a agir mais cedo do que eu previra. Eu estava na minha oficina a tentar manter a aparência de uma vida normal enquanto a minha mente fervilhava com planos para impedir a cerimônia iminente, quando Necali rompeu pela minha porta com o terror estampado no seu rosto. Levaram Itzel, disse ele ofegante, caindo sobre a minha bancada de trabalho. Os sacerdotes vieram buscá-lo antes do amanhecer. Disseram que ele tinha sido selecionado para um serviço especial. O meu sangue gelou. Itzel, o comerciante de Jade, que me tinha ajudado a mapear as câmaras subterrâneas, que tinha perdido a sua própria filha para a fome dos sacerdotes, ele ia ser uma das 7 vítimas na cerimônia iminente. Ou os sacerdotes tinham descoberto as nossas atividades, ou simplesmente o tinham escolhido ao acaso da população. De qualquer forma, ele ia morrer, a menos que eu agisse imediatamente. Para onde o levaram? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Para as câmaras de preparação. Mas Yaxpaat, não o podemos resgatar. Há demasiados guardas, demasiados sacerdotes. Só nos vamos deixar matar. Necali tinha razão, claro. Uma tentativa de resgate direto seria suicídio. Mas eu tinha vantagens que ele não conhecia eu. Era agora um membro da ordem sacerdotal, com acesso a áreas que seriam proibidas a cidadãos comuns. Se eu conseguisse manter o meu disfarce por mais um pouco, talvez conseguisse encontrar uma forma de salvar não apenas Itzel, mas todas as 7 vítimas pretendidas. Vou impedi-los, disse eu, a pegar nas minhas vestes cerimoniais e no pendente de Jade, que marcava o meu estatuto de sacerdote noviço. Como? És apenas um homem contra toda a organização deles. Eu já não sou apenas um homem, respondi sombriamente. Sou um deles. Pelo menos é o que eles pensam. Expliquei o meu plano a Necali e o seu rosto empalideceu quando ele percebeu o que eu me propunha a fazer. Era perigoso para além de qualquer medida, exigindo que eu caminhasse mais fundo no coração das trevas do que alguma vez tinha ido. Mas era também a nossa única oportunidade de desferir um golpe decisivo contra a conspiração que aterrorizava a nossa cidade há gerações. As câmaras de preparação estavam localizadas na parte mais profunda do complexo subterrâneo, acessíveis apenas a sacerdotes seniores e aos seus assistentes. Mas como membro recém-iniciado da ordem, eu tinha o direito de observar os rituais preliminares que preparavam as vítimas para o sacrifício. Era considerado parte da minha educação nos mistérios sagrados. Fiz o meu caminho pelos corredores familiares,
passando pelas câmaras, onde tinha descoberto pela primeira vez a verdade sobre as atividades dos sacerdotes. Mas agora eu caminhava abertamente, vestindo as suas vestes, carregando os seus símbolos de autoridade. Outros sacerdotes acenavam-me respeitosamente à minha passagem, acolhendo-me como um irmão na sua causa profana. As câmaras de preparação eram exatamente o que eu esperava, uma série de pequenas celas onde as vítimas pretendidas eram mantidas, enquanto passavam pelo condicionamento físico e psicológico que precedia o seu sacrifício. Os sacerdotes tinham desenvolvido técnicas elaboradas para quebrar a resistência das suas vítimas, usando uma combinação de drogas, privação sensorial e manipulação psicológica para as reduzir a um estado de submissão passiva. Encontrei Itzel na terceira cela que verifiquei. Ele estava acorrentado à parede, mal consciente, devido às drogas que lhe tinham dado. Os seus olhos estavam desfocados, os seus movimentos lentos, mas quando me viu em vestes sacerdotais, uma centelha de reconhecimento brilhou no seu rosto. Yaxpaat, sussurrou ele, a sua voz arrastada, mas audível. O que estás a fazer aqui? Vou tirar-te daqui, respondi, mantendo a voz baixa. A todos vós, movi-me rapidamente pelas outras celas, verificando as restantes 6 vítimas. Estavam todas em vários estágios de torpor induzido por drogas, mas estavam vivas e poderiam ser movidas se eu conseguisse encontrar uma forma de neutralizar os seus guardas e criar uma distração grande o suficiente para cobrir a nossa fuga. A oportunidade surgiu mais cedo do que eu tinha ousado esperar. Enquanto eu examinava os mecanismos de fecho das portas das celas, o sacerdote Akbal apareceu no corredor, acompanhado por outros 2 sacerdotes seniores que eu não reconheci. Yaxpat, disse ele com prazer óbvio. Fico contente por ver que estás a ter um interesse tão ativo no processo de preparação. Compreender como condicionamos os sujeitos é crucial para apreciar toda a beleza da cerimônia final. É fascinante, respondi, forçando entusiasmo na minha voz. A precisão, a atenção ao detalhe é como ver mestres artesãos a trabalhar. Exatamente. Akbal sorriu com orgulho. Essa é precisamente a atitude certa. Tantos noviços focam-se apenas no momento final da transformação, mas a verdadeira arte reside na preparação. No momento em que os trazemos para o altar, os seus espíritos já estão a meio caminho do reino divino. Enquanto ele falava, notei algo que fez o meu coração acelerar com a possibilidade. As chaves de todas as celas pendiam de um anel no seu cinto, facilmente acessíveis se eu conseguisse criar o momento certo de distração. Mas eu precisaria de agir rápida e decisivamente. Um erro significaria a morte para todos nós. Eu estava a pensar, disse eu, aproximando-me dele sob o pretexto de examinar uma das portas das celas, sobre os cálculos astronômicos que determinam o momento das cerimônias. Como é que tem em conta a precessão dos equinócios no vosso agendamento? Era uma pergunta técnica que eu sabia que exigiria uma resposta detalhada, forçando Akbal a desviar a sua atenção do seu ambiente imediato. Enquanto ele começava a explicar as complexas fórmulas matemáticas usadas para coordenar eventos celestes com atividades rituais, posicionei-me lentamente ao alcance do anel de chaves. O momento chegou quando Akbal se virou para apontar para uma carta estelar esculpida na parede do corredor. Num movimento rápido, agarrei nas chaves com uma mão e enterrei a minha faca cerimonial na sua garganta com a outra. Ele caiu sem emitir um som, o seu sangue a espalhar-se pelo chão de pedra em padrões que o teriam encantado se ele estivesse vivo para os ver. Os outros 2 sacerdotes reagiram com choque. Em vez de violência imediata, simplesmente não conseguiam processar o que tinham acabado de testemunhar.
Um colega sacerdote, um irmão recém-iniciado na sua ordem sagrada, tinha acabado de assassinar um dos seus membros mais respeitados. Estava tão fora da sua experiência que ficaram paralisados durante os segundos cruciais de que eu precisava para agir. Matei-os a ambos antes que pudessem gritar por ajuda, usando técnicas que tinha aprendido ao observar as suas próprias cerimônias. A ironia não me passou despercebida. Eu estava a usar os seus métodos contra eles, a virar as suas habilidades cuidadosamente aprimoradas para tirar vidas contra a sua própria organização. Com os guardas eliminados, destranquei rapidamente todas as 7 celas e comecei o difícil processo de despertar as vítimas drogadas. Itzel foi o que respondeu melhor, os seus anos de experiência com várias substâncias a ajudá-lo a lutar contra os efeitos do que quer que lhe tivessem dado. Os outros eram mais jovens e mais fortemente sedados, mas gradualmente consegui pô-los todos a mexer-se. Consegues andar? Perguntei a Itzel enquanto o ajudava a levantar-se. Acho que sim, respondeu ele, embora suas pernas estivessem claramente instáveis. Mas, Yaxpat, como vamos sair daqui? Os corredores estarão cheios de sacerdotes. Não vamos pelos corredores, disse eu, a guiar o grupo em direção a uma secção da parede da câmara que parecia diferente do resto. Vamos para cima. Durante a minha exploração do complexo, tinha notado que muitas das câmaras tinham poços de ventilação que levavam à superfície. Eram estreitos e difíceis de navegar, mas ofereciam uma saída que não nos levaria pelas passagens principais, onde certamente seríamos descobertos. O poço que eu tinha escolhido era mal largo o suficiente para uma única pessoa, e subi-lo enquanto ajudava 7 vítimas drogadas ia ser quase impossível. Mas era a nossa única oportunidade e eu estava determinado a aproveitá-la. Um por um, ajudei as vítimas a entrar no poço e guiei-as para cima, em direção à superfície. Itzel foi o primeiro, a sua experiência e determinação a ajudá-lo a superar os efeitos das drogas. Os outros seguiram, movendo-se lenta, mas firmemente pela passagem estreita. Fui o último a entrar no poço e, quando comecei a minha subida, ouvi gritos a ecoar das câmaras de preparação abaixo. Os corpos tinham sido descobertos e todo o complexo estava a ser mobilizado para encontrar as vítimas fugitivas e o seu misterioso salvador. Mas era tarde demais. Quando os sacerdotes organizaram a sua busca, já tínhamos chegado à superfície e estávamos a fazer o nosso caminho pelas ruas da cidade em direção ao ponto de encontro pré-arranjado, onde Necali e os nossos outros aliados esperavam com cavalos e mantimentos. A fuga de Aguada Fênix foi angustiante, mas bem sucedida. Cavalgamos durante a noite, colocando a maior distância possível entre nós e a cidade, antes que os sacerdotes pudessem organizar uma perseguição. Ao amanhecer, estávamos bem embrenhados na natureza selvagem, levando conosco não apenas 7 vidas salvas, mas também as provas que finalmente exporiam a verdade sobre a conspiração que controlara a nossa cidade durante séculos. Os pacotes que tínhamos preparado, mapas, decalques, testemunhos e agora relatos em primeira mão de vítimas resgatadas, foram distribuídos a comerciantes que se dirigiam para cidades distantes. Em poucas semanas, a história de Aguada Fênix espalhou-se por toda a região, levada por mercadores e viajantes que ficaram horrorizados com o que souberam. A resposta foi rápida e decisiva. Exércitos de cidades vizinhas convergiram para Aguada Fênix, exigindo a rendição dos sacerdotes e a libertação de quaisquer vítimas restantes. Confrontada com uma força avassaladora e uma população que finalmente tinha aprendido a verdade sobre os seus supostos líderes espirituais, a conspiração ruiu quase da noite para o dia. Alguns dos sacerdotes foram capturados e executados,
Outros fugiram para a natureza selvagem, levando as suas crenças deturpadas consigo para quaisquer cantos escuros do mundo que os abrigassem. As câmaras subterrâneas foram seladas, mas não antes de os restos mumificados de centenas de vítimas receberem ritos fúnebres adequados. A guarda fênix sobreviveu, mas foi transformada. As elaboradas plataformas e centros cerimoniais foram abandonados e a cidade foi reconstruída sob princípios de genuína igualdade e transparência. Nunca mais seria permitido a um pequeno grupo de fanáticos exercer poder absoluto em nome da autoridade divina. Quanto a mim, nunca mais voltei à minha antiga vida de artesão. A experiência tinha me mudado demasiado profundamente, mostrado-me verdades sobre a natureza humana que eu nunca poderia esquecer. Em vez disso, tornei-me um cronista, viajando de cidade em cidade para contar a história do que tinha acontecido em Aguada Fênix e para avisar os outros sobre os perigos da fé cega na autoridade. A rapariga que morrera na câmara de sacrifício tinha razão, a verdade, encontraram um caminho. Encontraram um caminho através da escuridão do engano, através do labirinto da racionalização e da autojustificação, através dos elaborados sistemas de controlo que os sacerdotes tinham passado séculos a aperfeiçoar. E no final, essa verdade libertou-nos, mas a liberdade, aprendi eu, vem com as suas próprias responsabilidades. Exige vigilância constante contra aqueles que usariam o medo e a superstição para controlar os outros. Exige a coragem de questionar a autoridade, mesmo quando essa autoridade afirma falar pelos próprios deuses. E exige a sabedoria de reconhecer que os monstros mais perigosos são frequentemente aqueles que se julgam heróis. A verdade encontrará sempre um caminho, mas apenas se houver pessoas dispostas a procurá-la, a dizê-la e a defendê-la contra aqueles que a enterrariam na escuridão. Essa é a lição de Aguada Fênix, e é uma lição que cada geração deve aprender de novo, pois, no final, somos todos iguais na nossa capacidade, tanto para o bem como para o mal, e é apenas através de uma vigilância constante e de um compromisso inabalável com a verdade que podemos garantir que o bem prevaleça. E assim termina a angustiante história de Yaxpat e a verdade oculta de Aguada Fênix. Este thriller psicológico mostra-nos como as sociedades podem ser facilmente corrompidas quando deixamos de questionar aqueles que estão no poder. O que achou desta jornada sombria ao coração de uma conspiração antiga? Por favor, partilhe as suas opiniões. Nos comentários abaixo o seu envolvimento. Ajuda-nos a criar mais histórias incríveis como esta.